A aprovação do presidente Lula se mantém estável, mas um número que foi divulgado pela Quest deixa muita preocupação no ar. Vamos falar um pouco sobre essa pesquisa que saiu. E antes de mais nada, eu sei que muita gente fala, não, como assim, pesquisa não funciona? Galera, olha só, vocês têm que começar a aceitar um pouco mais os fatos, tá? Isso é super importante, especialmente se você é alguém contra a esquerda, seja o que for. Essa ideia de negar os fatos, ela não ajuda vocês a resolver o problema. Eu não gostaria que o presidente Lula fosse reeleito, porque a forma como ele conduz a economia brasileira é catastrófica, tá? Então, a gente precisa compreender o que está acontecendo aqui para tomar uma atitude em relação a blindar esse modelo econômico que o PT traz, de muito gasto público, de muita pressão sobre a dependência da população do Estado. E por que eu falo isso? Porque olha onde o presidente Lula está disparando em termos de aprovação. Dá uma olhada nesse gráfico, é justamente sobre as pessoas que recebem benefícios do governo, especificamente aí o Bolsa Família, mas obviamente também impactado pelo Vale Gás anunciado por ele, está falando de luz elétrica de graça. A gente vai ver um excesso de populismo nessa história. E aqui é algo que, especialmente a galera da direita, tem que ficar muito esperta, tá? Porque existe um preconceito muito grande em relação às pessoas que são beneficiárias de Bolsa Família no Brasil, tá? E eu sou uma pessoa contra isso. E por quê? Porque, veja, o Brasil ele construiu uma forma de dividir a sociedade, especialmente a partir do governo Lula, do primeiro governo Lula, do nós contra eles, e essa ideia de dar muito, fazer muita transferência de renda para a população que seria positiva se isso fosse acompanhado de um processo de melhora educacional, de um processo de mais saneamento básico, porque sim, saneamento básico é algo que dá dignidade às pessoas. É muito difícil você imaginar que alguém que cresça numa favela, no meio de esgoto a céu aberto, sem pavimentação na rua, sem nenhum tipo de asseio, qualidade de vida, realmente essa pessoa vai ter muito mais dificuldade do que eu que cresci, por exemplo, no Rio de Janeiro, no bairro de classe média. Fiz um colégio particular. Então, a ideia de você dar um benefício à população que precisa, ele é real. No Brasil, a gente tem muita gente pobre. Agora, desde 2002, a gente vai para 23 anos depois de que foi anunciado Bolsa Família, 22, 23 anos aí que foi anunciado, a gente só vê aumentar a quantidade de pessoas que dependem desses programas. E quando você vê esse tipo de pesquisa, os movimentos que são feitos pelo PT agora de fazer mais transferência de renda em troca de votos, demonstra que a gente não tem uma preocupação em desenvolver o país, em desenvolver essas pessoas. A gente precisa urgentemente fazer com que a economia brasileira saia dessa estagnação. E como isso vai ser feito? Com o aumento da produtividade de trabalho, ou seja, dar mais educação de verdade para a população. E essa educação não é dar mais pé de meia e aumentar a verba para a educação, é a gente efetivamente construir, né, de maneira agnóstica, de maneira esquecendo direita e esquerda, e tentar construir um planejamento de país para melhorar a educação da população, especialmente mais pobre. A gente pensar numa redução da carga tributária, dar mais competitividade para o empreendedorismo no Brasil. Não adianta você imaginar que você vai desenvolver um país fazendo transferência de renda. Isso não desenvolve país. Você pegar o dinheiro e passar para alguém que está precisando, você ajuda aquela pessoa naquele momento. Mas se aquela pessoa não tiver outro tipo de território fértil para se desenvolver como empreendedor ou como um trabalhador e entrar na indústria, entrar no comércio, no setor de serviços, setor primário, seja o que for, essa pessoa sempre vai depender da boa vontade e da mão de um político. E o que a gente está vendo aqui é o sinal muito claro. Se o governo Lula está com muita dificuldade em aumentar sua popularidade e ele está percebendo que quanto mais as pessoas precisam do Estado e quanto mais o Estado dá migalhas para essas pessoas, não dá desenvolvimento, dá transferência de renda, é óbvio que ele vai trabalhar para que isso aumente. E, de novo, essas pessoas não têm culpa. Essas pessoas são pessoas que foram em que a economia brasileira, o Estado brasileiro toma quase 40% de tudo que ela produz em impostos.
e depois o governo não dá nada em troca para elas. Se você é um cara que defende o SUS, é porque provavelmente você tem um plano de saúde. Se você é um cara que defende a escola pública, provavelmente o seu filho estuda num colégio particular. Assim, os serviços no Brasil que são fornecidos pelo Estado são horrorosos. A gente precisa, como nação, acabar com essa visão de ficar fazendo politicagem, de ficar fazendo populismo. Ah, mas você quer que o pobre passe fome? Então eu vou dar mais dinheiro para o pobre. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que neste momento estão em situação de desalento ou próximo a uma situação de fome. Mas fazer disso uma política de governo é muito triste. E a direita precisa ficar esperta nisso, porque vai cada vez mais o governo, no próximo ano, aumentar esse negócio. E sim, não só porque ele tem feito mais medidas populistas, mas também a gente está vendo uma política do Trump que está desvalorizando a moeda americana. E a queda do dólar ajuda na inflação. E ajudando na inflação, as pessoas também têm uma percepção que os alimentos ou a inflação não está tão grave como estava antes. Então, se a gente tiver uma calmaria na economia e o governo torrando esse dinheiro, a gente vai depender muito de como vai se sustentar a frágil economia brasileira. Se o governo Lula conseguir capotar mais um ano, falta um ano para a eleição, tá, galera? Vai ser em outubro do ano que vem. Se ele conseguir capotar mais esse negócio, ele chega competitivo sim. E eu não vejo muito um cenário em que vai ser tão simples quanto o próprio mercado financeiro está imaginando, que, porra, vai chegar o Tarcísio, vai chegar alguém da direita e vai ganhar essa eleição. Não acho que é tão trivial quanto se parece. Eu acho que é preciso as instituições, né, as pessoas perceberem que a forma como o governo do PT toca a economia é algo extremamente danoso para o futuro dos brasileiros, né? Você fazer esse tipo de movimento, ele pode até ajudar no curto prazo, mas no longo prazo a gente vai seguir sendo o que é um país pobre, de população ignorante e que, infelizmente, está parado no mundo.